Bom, eu vou falar agora sobre um recurso do Julia que chama multimétodos. Tá? De certo modo, em termos de parte de programação, é a característica fundamental do Julia, é o que diferencia ela praticamente de todas as outras linguagens. É um recurso que não foi inventado em Julia, mas não é algo muito comum. Né? E diferencia ela, por exemplo, de orientado a objeto, C, C++, Python e mesmo linguagem matemática que nem MATLAB. Certo? Em português, né, o pessoal traduz como multimétodos ou despacho múltiplo. Eu vou usar o termo em inglês, que é o multiple dispatch. Vamos começar com algo familiar, né? Aquela funçãozinha que eleva ao quadrado que a gente já viu aqui. Tá? Então, se eu aplicar ela num número inteiro, né, ela retorna um número inteiro. Certo? Se eu aplico ela para um ponto flutuante, ela retorna um ponto flutuante. Né? Se eu colocar numa matriz, por exemplo, ele vai fazer a multiplicação de matriz. Tá? Então você vê que ele se adequa ao tipo de dado. Agora, se eu colocar um vetor, né, você vê que ele dá pau. Tá? O que está acontecendo? Isso aqui é aquilo que a gente já falou na parte de funções, que é o duck typing, certo? Ou seja, essa função ela depende desse operador de exponenciação. Se ele tiver definido para os tipos que você está usando, ele vai funcionar bem. Tá? Agora, é o seguinte, muitas vezes, né, o tipo de algoritmo que você vai usar vai depender, certo, do tipo de dado que você entrar. Então vamos pegar exponenciação, por exemplo. Né? Se eu quisesse implementar exponenciação, se eu fizer isso com o número inteiro, é usar multiplicação. Mas e se eu fizer isso com um ponto flutuante? Tem que usar algum outro recurso. Tá? Então vamos começar aqui com uma função, eu vou chamar ela de foo. Esse negócio de foo, bar, não sei o que, isso é muito comum em ciência da computação. Tá? Então qualquer tutorial você vai ver esse tipo de coisa. Certo? Então, eu vou criar uma função que recebe duas strings, tá? E imprime uma mensagem aqui no negócio. Certo? Veja, repare que o que eu fiz? Eu coloquei o x e coloquei esse dois pontos, string. E a mesma coisa no y. Tá? Se eu usar a função aqui com duas strings, funciona que é uma beleza. Se eu colocar essa mesma função com 3 e 4, opa, esse 3 e 4 são inteiros. Essa função não funciona com inteiros. Tá? Para que essa função funcione com inteiros, eu vou ter que especificar esse tipo de coisa. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Agora, então, eu crio uma outra versão dessa função. Bonitinho, ela deu certinho, função certeira. Agora, e aquela função original? Ela continua existindo. Tá? O que eu criei, então, o que aconteceu aqui é o seguinte. Você tem uma função genérica chamada foo e dois métodos. Um que aceita strings e strings, e outro método que aceita ints e ints. E aí você pode ir variando isso à vontade. Você pode colocar um terceiro argumento ou algo assim. Tá? Então esse é um conceito fundamental. Então você tem funções genéricas e métodos. Métodos são implementações dessas funções genéricas com tipos de dados reais. Certo? Se eu quiser ver os métodos de uma função, tá? Então você pode pegar aqui, usa a função methods. Então ela retorna essas coisas aqui. Então ela tem dois métodos, inteiro, inteiro, string, string, que é o que a gente analisou lá. Se a gente pegar uma função mais complexa simples, mas pega, por exemplo, soma. Né? Eu posso somar um ponto flutuante, posso somar inteiro, posso somar inteiros grandes, posso somar um inteiro com um ponto flutuante. Para cada versão disso, ele vai ter um método específico. Então você vê que isso aqui é uma coisa gigantesca. Tá? Inclusive, na hora que você faz, por exemplo, você pode fazer um pacote teu, criar um tipo de dado teu, e aí você sobrecarregar essa função mais e criar mais um método para isso. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um programa, né, de elementos finitos, certo? Então esse mais pode ser operadores lineares lá do elementos finitos. Tá? Usando essa macro, sempre que você tiver um arroba na frente, isso se chama macro. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Né? Mas você consegue determinar qual o método que ele está usando. Então, por exemplo, esse aqui ele está aqui. Which, novamente, usando a soma de dois números ponto flutuantes de 64 bits. Está aqui, ele usou
esse método mais com esses argumentos aqui, da função genérica mais. Tá? A gente pode continuar adicionando métodos para uma função. Então lembra aquela foo que tinha para string, string e string e inteiro, inteiro? Eu vou colocar uma coisa mais genérica, que é, olha, não precisa ser inteiro, vai ser um número, né? Então se eu fizer isso aqui, certo? Opa, são números, tá? E aí eu posso fazer um último recurso, assim, olha, eu não sei que tipo que é, ele vai aceitar qualquer coisa. Tá? Então isso aqui eu não especifiquei nada. Né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, eu crio um vetor V e chamo ela com 2 vezes, ela dá isso. O curioso é o seguinte, né? E se eu fizer o foo 3,4? São inteiras. Por quê? Pô, mas ela também é número. Porque ela tenta pegar o mais específico possível, certo? Agora, e se eu fizer 3 e 4.0? Ambas são números, porque ela não cabe em nenhuma situação daquela. Então esse aqui é um recurso básico do Julia. Como é que funciona isso? Então você começa a redefinir as funções. Então, por exemplo, eu defini soma. Então eu posso pegar um número e dizer, olha, eu vou fazer uma biblioteca de certeza. Então tem um número que tem uma certa incerteza. E aí você redefine, você cria soma para somar essas incertezas. Tá? E aí isso vai se expandindo. Né? E aí, no finalmente, por exemplo, eu quero resolver uma equação diferencial. Se o cara escreveu da maneira correta, preservando essa generalidade, na hora que eu colocar os números com incerteza, ele vai fazer o cálculo resolver a equação diferencial e extrapolando essas incertezas. É algo assim fenomenal. Depois a gente vai ver exemplo disso, tá? Mas é um recurso talvez quem nunca viu não consegue sentir. Mas é algo assim que facilita muito criar alguns tipos de código.